dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Boa noite a todos. É com grande alegria que recebemos cada um de vocês nessa noite, né? Casa vazia de encarnados, mas com certeza desencarnados tem bastante aqui acompanhando e aprendendo um pouquinho mais da palavra de Jesus, né? Eu uma vez nós fomos fazer uma palestra em Bauru, né? Num centro espírita em Bauru, e acho que eu tomei uma atitude assim, de antemão, eu fiquei um pouco assim, meio precavido. Cheguei na casa, tinha uma ou duas pessoas da casa, né, só na palestra. Tinha mais gente da nossa cidade, acho que foi 4 ou 5. Eu falei, nossa, acho que vou pedir para o presidente do centro, né, para o organizador do centro, marcar a palestra para um outro dia, né. Foi como se eu tivesse tomado um tapa na cara. Eu tive vontade de ir ao banheiro, fui no banheiro e comecei a chorar. E me veio uma intuição, uma voz, não sei dizer o que foi, assim, falando assim para mim: tem 1 ou 2 ou 3 encarnados, mas você não sabe a quantidade de irmãozinhos que estão lá, precisando ouvir o que você vai dizer naquele dia, né? E aquilo me emocionou muito. Eu entrei para fazer a palestra chorando. Demorei um pouco para conter a emoção, né? E graças a Deus fluiu bem, mesmo com poucos encarnados. Mas muitas vezes a nossa fé é vacilante, né? A gente precisa enxergar alguém para falar, não, entende, não, mas veio aquela intuição dizendo, tinha pessoas ali desencarnadas que precisavam escutar o que você ia falar naquela noite. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a Deus também pelos irmãozinhos desencarnados que estão aqui, que vão escutar o que o nosso querido amigo vai dizer na noite de hoje. Agradecer também a presença de todos. Vamos fazer a nossa prece inicial, vamos fechar os olhos, vamos nos conectar com Deus, Jesus nosso Mestre, pedindo para que nos abençoe nesta noite, para que possamos aprender um pouco mais da sua doutrina, para que possa abençoar o nosso querido amigo William também durante a palestra, e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Conosco, hoje, o nosso querido amigo de Bauru, William Diego. Seja bem-vindo, que Jesus o abençoe. Boa noite a todos e a todas, irmãos queridos que estão aqui, que se fazem presentes, como nosso próprio irmão diz, encarnados e desencarnados, que estamos em muitos. Agradeço muito o convite do Diego, né? O irmão aí que eu tive a oportunidade de conhecer em outra casa espírita, em muitas conversas também. Agradeço imensamente, tá, pelo convite. Agradeço muito a espiritualidade por estar aqui presente de uma certa forma. Hoje, felizmente ou infelizmente, eu não fiz slides como nas últimas apresentações, justamente porque, como se trata de uma fala que se remete ao último ponto do final do ano, parece-nos interessante estabelecer, não como uma palestra, mas como um diálogo, né? No âmbito espiritual, porque na realidade tudo que nós falamos primeiro vai para o palestrante e depois vai, obviamente, para os demais que estão presentes, né? E como todo diálogo ele se estabelece através de uma troca, essa troca ela vai acontecer a partir do momento que nós tivermos a oportunidade da escuta. Então, muitas vezes, as pessoas acabam também flagrando as imagens e acabam esquecendo de escutar um pouco daquilo que, humildemente, todos nós viemos a falar. Peço licença a todos vocês, caso
eu cometa algum tipo de equívoco no momento da minha fala, né? Mas que devido ao cansaço desse ano, muitos percursos também de estudo, parece que nos foram até deixados de lado e a gente acabou priorizando muitas outras atividades. E é justamente nesse fator que os amigos espirituais, de uma certa forma, nos intuíram a falar sobre a importância do viver, tá? Por que isso entra como um quadro interessante para ser analisado? Porque, na realidade, na humanidade, tirando há cerca de 7 séculos atrás, nós não tivemos um processo como esse de transformação social, moral e intelectual tão avançado como nós tivemos no ano de 2020. Para muitos, foi um ano de grandes perdas. Para outros, foi um âmbito também de grandes positividades, onde nós encontramos muitas coisas que nos ajudaram a florescer enquanto seres humanos. Só que exatamente nesse ano, essas mudanças, elas nos concitaram a trazer reflexões possíveis para a nossa vida, que até num outro momento nós não fazíamos. Dentro dessas reflexões, frases diárias foram lançadas da seguinte maneira, não é? Nós estamos errando, mas logo logo nós vamos acertar. Ou então, uma pessoa morreu, mas diante de tantas outras pessoas que nós ainda temos, tudo vai ficar bem, né? Nós erramos, mas é errando que se aprende, né? Frases desse tipo que vêm nos demonstrar o quanto ainda nós estamos um pouco distantes da realidade do que a espiritualidade nos coloca como um ponto de evolução. Por que isso é dito dessa forma? Obviamente que nós estamos no mundo de expiação e prova, e a nossa vivência nesse mundo não é uma vivência muito fácil. Mas desde que nós nos entendemos por gente, desde que nós saímos do processo microscópico da nossa origem, até nós chegarmos agora, né, na fase que nós estamos, Homo sapiens sapiens, nós tivemos vivências de aprendizado. E essas vivências de aprendizado, elas nos oportunizaram compreender que não é através das falhas que nós melhoramos, mas é através do que nós compreendemos e interpretamos daquelas falhas que nós melhoramos. Então o ano de 2020 veio nos demonstrar que nós falhamos em muitos âmbitos, e dentro desses âmbitos, utilizando o Espiritismo como um norte para nos expressarmos em pensamento, um dos âmbitos que nós acabamos realmente percebendo que estava em falta em nossos corações era a compreensão sobre a importância da vida. A compreensão sobre a importância da vida envolve muitos outros atos e gestos, como o princípio da caridade, o princípio da conservação, né? As teorizações de Darwin que nos influenciaram a partir de 1857, ou, digamos, a partir dessas teorias da influenciação também do Espiritismo, que nos deixaram a entrever que, na realidade, não basta nós pensarmos que tudo faz parte do processo de evolução, mas que tudo precisa ser compreendido. E por que eu estou falando para vocês dessa forma? Desde que nós tivemos 2 processos de divisão na humanidade de pensamento, muitas coisas passaram a ser compreendidas de maneira diferente. Essas 2 divisões da humanidade se compreendia entre um período que era conhecido como fatalidade, que é o que muitos nomearam que aconteceu esse ano, e um outro período que não era compreendido como fatalidade. Como que isso ocorreu, tá? Antes do período, digamos ali, judaico-cristã, culpava-se muito a possibilidade de realização da vida através dos deuses, né? Então os gregos, os romanos, tudo que eles faziam naquele período era muito voltado para a elevação de pensamentos ou de ideias para agradar os deuses, porque caso eles não agradassem os deuses, as fatalidades cairiam sobre eles. Quem tinha então o controle da vida eram os deuses e jamais eram os homens os responsáveis pelos seus próprios destinos. Mas depois, com o advento da perspectiva judaica cristã, essa perspectiva que se voltava para a culpabilização
do outro, ou seja, de um Deus qualquer, para o processo da vida, foi caindo sobre terra. Voltou-se a questão para a responsabilização do homem, porque até mesmo com o aparecimento de Jesus na terra, trouxe-nos uma influência muito grande para que a gente pudesse começar a pensar, inclusive na lei do amor, na lei de causa e efeito, de que nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nós passamos. Depois desse período judaico-cristão, o fatalismo ele caiu sobre terra e começou-se a ser utilizada outras perspectivas de pensamento que pudesse levar o homem a refletir sobre a sua vivência. Mas mesmo com essa mudança, o homem ele ainda se encontrava um pouco distante de algo que passa a ser importante, que é o entrelaçamento de 3 pontos fundamentais que devem ser considerados, que está no livro Consolador. Esse livro Consolador, que foi influenciado a ser escrito por Emmanuel, né? Emmanuel influenciou a psicografia de Chico Xavier, e que, inspirado em 31 de outubro de 1939, fez com que nós entendêssemos ali na parte introdutória que o homem precisava, inclusive, de ligar uma aliança de 3 pontos interessantes, que era o que nós chamamos de religião, né, de ciência e de filosofia. A filosofia, vamos começar pela última, que é a teorização do pensamento, que o homem ele tem que refletir sobre a vivência dele, sobre o que ele faz, de onde ele veio, para onde ele vai, sobre o exercício da sua prática em vida. A ciência, que vem ajudá-lo da melhor maneira possível a racionalizar todas essas perspectivas que a reflexão o levou a pensar. Então a ciência ela entra como um dos pontos mestres ali que vão servir de sustentáculo para o pensamento do homem. E a religião, que era um dos pontos que em um determinado momento da história também era considerada por fanatismo, depois por um outro momento entrou como uma culpabilização também, e aí, entrando numa esfera diferenciada, percebeu-se que a religião ela trazia reflexão, mas ela tinha que estar ligada à ciência, porque ela nos eleva o pensamento a algo superior a tudo que nós já vivemos, ao que nós vivenciamos. Só que essa tríplice aliança, ela começou a ser observada especificamente por Victor Hugo, em 1853, na França, na Douce France, antiga, quando se teve muitas notícias, enquanto Allan Kardec estava buscando, né, que é o Léon Denisard Rivail, enquanto ele estava buscando algumas informações sobre todo esse processo de vivência, de curiosidade, das mesas girantes e tudo mais, Victor Hugo também participou dessas visitações a esses lugares para poder compreender como isso funcionava. Mas daí, quando foi no ano de 1855 e depois 1856, foi-se tendo a produção do que nós chamamos do Livro dos Espíritos, em que, em abril de 1857, ele foi publicado numa das livrarias mais famosas que existia na França. A partir desse ano, viu-se então que havia necessidade do exercício de uma explicação, pois naquele livro ligava-se perguntas e respostas alicerçadas, lógico, pela orientação de Allan Kardec, mas que elas interligavam a ciência, a religião e o conhecimento, né? Se vocês procurarem, aquele livro no início, o livro propriamente, ele é dividido em várias partes, só que dessas partes, se nós observarmos, há respostas que são de cunho científico e há respostas que são de cunho mais esclarecedor de reflexão e outros que são de cunho extremamente religioso. E esse Livro dos Espíritos, então, foi trazendo a possibilidade de que os sujeitos eles começassem a pensar também o viver, a conscientização da vivência deles aqui na Terra, né? Só que o Livro dos Espíritos não foi suficiente, porque nós precisávamos ainda de uma orientação instrutiva tanto para o campo moral quanto para o campo mediúnico, porque até então as pessoas pensavam que o que havia acontecido da publicação de 1857 seria o que nós chamávamos de fenômeno mediúnico, né? Para todo mundo aquilo lá era um fenômeno que tinha acontecido.
Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa volta para explicar. Todo esse contorno aí que eles diziam que era importante, ainda assim, parte da humanidade não estaria tocada. Então precisava de um mecanismo orientador que pudesse explicar aos sujeitos a maneira como eles tinham que tratar a moralidade na vida deles, incitando reflexões, inclusive da qual retomaria desde Sócrates e Platão, como precursores do Espiritismo, até chegar naquela data de 1864, que seria o que nós chamamos ali do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, nós também tivemos o Livro dos Médiuns, que explicou de uma maneira muito clara que a mediunidade não é algo de adivinhos, muito menos não é algo do maravilhoso, não é um fenômeno, e que absolutamente não é algo que é voltado só para pessoas especiais, como era dito naquela época, né? Hoje nós sabemos que todos nós que estamos aqui temos mediunidade, graças à divulgação desse livro. Mas nós tivemos, não bastava só também esses conceitos, tinha-se que observar como que teve-se essa comparação entre o bem e o mal, o livro O Céu e o Inferno. Nós tivemos também a concepção de como que a vida passava a ser importante, como que ela surgiria, como que ela, de uma certa forma, terminaria, entre aspas, para se recomeçar num outro ambiente. Teve-se o estudo da Gênese. E daí nós formamos aquilo que nós chamamos de uma maneira muito simbólica de o Pentateuco Espírita. E esse Pentateuco Espírita, ele teve outras obras complementares, além da Revista Espírita de 1868, que para mim é a que mais me toca, e muitas outras publicações, né, que nos possibilitou a pensar sobre a concepção da vida que nós observamos hoje. Mas ainda assim nós não tivemos uma consciência sobre a importância disso. Tanto é que mesmo com esse próprio processo de desenvolvimento, nós tivemos um autor chamado Sigmund Freud, que voltou-se a estudar absolutamente sobre o pensamento humano, justamente porque as pessoas que eram taxadas como loucas ou que cometiam suicídios desvairados, essas pessoas não poderiam ou não tinham sido atingidas por esse tipo de informação. E milhares de pessoas do mundo aí não foram atingidas por esse tipo de informação. Mas, como a força espírita e a causa espírita é maior do que as casas espíritas e a ambição humana, ela foi se desenvolvendo. Milhares de pessoas começaram a tomar uma conscientização sobre o que era a concepção de vida. E chegou-se à deslumbrante ideia de que nós somos um efeito da caridade de Deus maior e que a vida nada mais é do que um verdadeiro milagre, né? E por que a gente fala que a vida é um verdadeiro milagre? Nós tivemos um cientista chamado Mel Robbins, tá? Que ele desenvolveu uma determinada teoria que foi publicada na Revista de Biotecnologia do Brasil, que ele dizia que em uma pesquisa a nossa probabilidade de termos nascido dentre todas as outras pessoas que estão aqui na Terra seria de entre 0 a 450 milhões de oportunidades ali que nós teríamos. Ou seja, seria praticamente impossível eu, William, ter nascido hoje, tá? Diante de toda essa equação. Mas daí, nós tivemos um outro médico, Dr. Ali Banzir, que ele, assistindo a palestra desse Robbins, se indagou sobre a sua própria existência. E ele foi fazer um cálculo quimérico sobre isso, indagando da seguinte maneira, que ele precisaria entender então sobre o seu próprio nascimento. Foi daí que ele, ao fazer o cálculo dos 25 anos de idade dos pais, antes desse período das milhares de oportunidades, dentre as milhões de pessoas que ele poderia de uma certa forma ter nascido, e da oportunidade das milhares de células que se transformariam e dos milhares de espermatozoides que encontrariam os óvulos, ele chegou a um cálculo e uma resposta muito simples, que o fato dele ter nascido seria zero absoluto para ele. Quer dizer, que então, para a percepção dele, a vida é um milagre. E não sou eu que estou falando isso, são cientistas.
Se a vida já foi concebida como um milagre, nós temos que imaginar então que esse milagre ele não acontece pelo acaso. Esse acaso ele não surgiu para que Deus pudesse, como muitos colocam, brincar com a utilidade do programa que cada um tem. Pelo contrário, a vida como milagre pela ciência, nós podemos observar que é uma das grandes oportunidades para nós trabalharmos dois âmbitos diferentes que às vezes nós esquecemos, né? Um âmbito que é a possibilidade da teoria da evolução, que todos nós estamos aqui para evoluirmos rumo ao infinito, porque até onde nos foi apresentado são espíritos perfeitos, mas puros e perfeitos, mas tem uma gleba muito além disso, e que nós também viemos aqui para que essa evolução acontecesse, que nós tivéssemos a possibilidade de trabalharmos esse processo de evolução e conhecêssemos todas as ciências. Só que nós achamos que além da vida ser uma só, não é? E que além da vida poder ser interpretada de uma maneira às vezes equivocada, por causa do excesso das paixões que nos são ensinadas de acordo com os séculos e que habitam as nossas mentes, nós esquecemos que esse milagre que nos foi concedido está perpassado por momentos únicos, momentos que não voltam mais. Por isso que o Espiritismo vem explicar que nós temos a oportunidade do que nós chamamos de reencarnação. A reencarnação ela é vista sob dois prismas. Um prisma que a gente fala que é uma palavra que eu não gosto muito, que é o resgate, tá? Mas que na realidade não é o resgate, é a lei do retorno. E do outro prisma, que seria a questão das próprias provações que nós colocamos no nosso caminho. Todos nós que estamos aqui, de uma certa forma, somos seres milenares. Ninguém aqui é jovenzinho, não, né? Por quê? Nós já viemos evoluindo de um outro tipo de programação. Nós passamos por todos os reinos minerais, né? Os reinos vegetais, o animal, para chegar até o hominal. Então, nós somos seres milenares. Não tem como a gente falar que isso não ocorreu. E nesse processo de evolução, dentro da encarnação, nós, em séculos anteriores, não tínhamos essa informação de que esse processo da reencarnação nos colocava frente a frente com nós mesmos, né? Porque antes do Espiritismo, nós acreditávamos que a nossa vida era única, certo? Por mais que quando nós desencarnássemos, a gente saberia que nós iríamos encontrar irmãos e que intuitivamente nós encarnávamos e tínhamos aquilo, mas tinha a lei do esquecimento. Com o Espiritismo, aquilo que nós estudamos do outro lado é mantido e informado aqui. E dentro desse processo, a vida começou a ter uma tônica diferente. Ela começou a ser observada sob um outro prisma. A vida, então, ela não passava a ter um início e um fim. A vida, ela passava a ser um contínuo ilimitado, do qual nós seríamos responsáveis por tudo aquilo que nós angariávamos. Então, o Espiritismo, ele passa do termo doutrina, que me desculpe, da tradução do francês foi equivocadamente colocado, porque se nós pegarmos a palavra doutrina, no latim, que vem de docere, que quer dizer saber, é conhecimento. Não é um emprego de regras específicas que você tem que seguir. Pelo contrário. É um tipo de conhecimento que nos liberta, porque deixa-nos com uma perspectiva de responsabilização. Eu sou responsável pelo que eu quero. Se meu companheiro ou a minha companheira não quer desenvolver aquilo, isso não é problema meu. O meu problema é com o meu próprio desenvolvimento, que vai contaminar ou contagiar todas aquelas pessoas. Só que aí, quando nós tivemos essa influência de enxergar a perspectiva da vida dessa maneira, nós começamos então a ver, bom, se a vida é esse contínuo, esse segmento, ela precisa estar alicerçada no que nós chamamos de um propósito. Qual que é a importância do meu sentido existencial? Por que a vida surgiu para mim? Por que na crosta terrestre, no ano que foi publicado o livro A Caminho da Luz, que Emmanuel ditava que nós tínhamos mais de 57
milhões de espíritos na crosta terrestre querendo encarnar, por que que eu fui um dos que tive, querendo ou não, a oportunidade de estar aqui presente hoje, nesse período que o Espiritismo foi instituído para abrir a minha mente? Por que que isso aconteceu? Será que a minha vida, ela foi simplesmente colocada pelo acaso? Obviamente que não. Por isso que uma das temáticas do Espiritismo que mais envolve esse processo de caridade de Deus para conosco é o processo da reencarnação. A vida, ela tomou uma tônica de contínua. Aí nós vamos ter então que entender que se a vida, ela tem um contínuo de informação, nós precisamos tentar compreendê-la em um todo. Como assim, William? Em um todo é praticamente impossível numa encarnação, obviamente. Mas nós precisamos tentar compreendê-la em o seu sentido maior, como um propósito. Tem um livro de um teórico chamado Eckhart Tolle, que fala sobre o poder do agora, que ele vem dizer o quanto que nós não valorizamos o presente e não conseguimos utilizar o presente para reinterpretar o passado e identificar a questão do futuro. Embora ele não seja espírita, mas ele traz uma reflexão interessante sobre a nossa preocupação com a vida ou com o momento que está ocorrendo. Então nós podemos dividir então esse aspecto de observar esse contínuo através de 3 perspectivas que penso eu ser interessantes a falar para vocês. Uma, que é do processo reencarnatório, outra, que é perante os desafios da vida, e outra, que fala a respeito da nossa projeção com a convivência com os outros espíritos. Óbvio que se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria até 2050, falando das várias projeções. Mas essas 3 são as que, a meu ver, servem para a gente utilizar de 2020 como referência para pensar. Por quê? 2020 foi um ano de milhares de desencarnes. E muitos estão pensando que são desencarnes coletivos. À vista do Espiritismo, numa interpretação da doutrina, obviamente que não, tá? Porque o desencarne coletivo, ele tem uma outra tipo de estruturação. Mas, se nós enxergarmos, o que seria então essa questão desse reencarne e dessa perspectiva do resgate para com as provas? Fulano pegou e contraiu, concepção da vida, contraiu o Covid e desencarnou porque estava resgatando. O resgate, que fique muito bem claro, para as pessoas tentarem compreender, o resgate é tudo aquilo que de uma certa forma nós não conseguimos aprender com as nossas atitudes e que a espiritualidade nos concedeu através de uma determinada vida para que a gente pudesse lidar com isso. De uma forma muito clássica, eu vou usar uma metáfora com um exemplo que fica muito mais fácil. Vamos supor que a gente foi lá no banco e pegamos um empréstimo. Se você pegou um empréstimo no banco, o gerente do banco, ou o gerente da sua conta vai falar para você, tudo bem, nós vamos dividir em 12 vezes esse valor para você. Então, cada mês você vai resgatando aquele valor para o banco de uma certa forma. Então, vamos supor que eu tenha necessidade de fazer um aprendizado de determinadas atitudes que envolvem o egoísmo. Não quer dizer que uma única encarnação eu vou conseguir. Às vezes eu vou precisar de 12 encarnações para que eu consiga fazer aquilo e desenvolver aquela perspectiva. Essa dívida você vai ter que pagar. Você não vai conseguir se livrar dessa dívida, porque ela é sua. Você assumiu, você contraiu, você vai ter que pagar. Então o resgate, ele de uma certa forma é o reflexo em vidas presentes, mas que na realidade tem reflexo de vidas anteriores, das quais, pela caridade do esquecimento, não nos atreve a tentar buscar. Mas que ao mesmo tempo, se você for pensar muito bem, não quer dizer que veio da sua última encarnação ou da penúltima. Pode ser da antepenúltima. Porque agora que você vai ter consciência para você poder lidar com esse processo de reencarne. Quando a gente observa dessa maneira, a gente vê a importância do viver de outra maneira. Nós começamos a ver a vida como um processo de pedagógico, de aprendizado. A vida, ela deixa de se tornar algo inútil e passa a ter uma utilidade providencial, que é aquela utilidade divina. Porque tem dias que a gente acorda e a gente pensa, mas para que serve a minha vida? Não serve para nada, para muita coisa. No âmbito da Terra, todos os encarnados, assim como os desencarnados, que aqui se fazem presente ou em outros lugares, nós
Todos somos importantes na marcha da vida, senão nós não teríamos existência. E Deus não faz nada que não seja importante. Então, portanto, todos nós temos um nível de importância. Agora, se eu entendo que esse meu resgate ele vem para me ajudar a aprimorar, se eu não compreendo isso, a minha insatisfação perante a minha vida vai ser muito maior. Porque eu não vou entender aquilo que me foi atribuído como uma lei de ação e reação. E o que eu vou até confundir? O meu resgate com as provas. Provas são escolhas assertivas que você coloca no planejamento espiritual para o seu encarne, naquela sua vivência. Então pode ser que tem coisas que sejam provações, mas não tenham nada a ver com o seu âmbito de resgate. Tanto é que tem espíritos de uma gleba mais superior que encarnam, mas eles não têm resgates, eles vieram cumprir uma missão ou realizar uma prova. Exemplo que nós temos, Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio para uma missão, ele não tinha mais nada o que reencarnar, ele não tinha, ele já chegou no ponto mais alto do cume, ele não tinha resgate para fazer, mas ele veio porque ele assumiu uma missão para fazer. Então quer dizer que nem tudo é resgate. Então muitas vezes a pessoa vai lá e fuma a vida dela inteira, morre, né, com algum problema no pulmão, ou morre de Covid. Ai, foi o Covid que me matou, foi resgate, ele tinha que morrer daquela forma. Não foi. Você colocou uma prova dentro de outra prova que você tinha. A sua aprovação era sublimar um vício, mas você foi lá e colocou uma aprovação em cima daquela. Resumindo, sofreu porque quis. É muito frio falar dessa forma, mas infelizmente a gente coloca às vezes provações que não sejam positivas. Estou levando uma vida tranquila, vou lá e coloco uma pessoa problemática na minha casa para poder viver. Estou colocando uma prova dentro da minha provação. Nós confundimos às vezes isso com resgate. Vivi a vida inteira com um cara ou vivi a vida inteira com uma mulher. Fui infeliz, viramos inimigos, mas fiquei até o final da vida, até ele falecer. Vai voltar de novo. Porque na realidade, o nosso resgate ele tem um momento. Não quer dizer que você é obrigado a conviver com ninguém que é sem educação, que não é progressista, que não é uma pessoa que evolui. Tudo é reciclável, né? Lavoisier já dizia, nada se perde, tudo se transforma, e ele estava certo. Então, às vezes, nós estamos colocando uma aprovação em cima de outra. Quando nós desencarnamos, aí nós vamos perceber que a nossa vida tinha uma importância muito maior do que nós imaginávamos. Porque às vezes a gente ficou dando atenção para aquela, colocando uma prova em cima da nossa prova que nós não precisaríamos, nos tornamos infelizes enquanto nós podíamos ser escolhidos, ser felizes com outras pessoas, né? E sintetizando outras pessoas. Então, a concepção da reencarnação, nesse ponto de resgate e de prova, vem nos ajudar a entender sobre a importância da vida. A minha vida ela é tão importante porque se Deus me concedeu a possibilidade desse zero, entre aspas, absoluto de reencarne para eu estar aqui, como diria, né, esse doutor Ali, se eu estou aqui de uma certa forma, é porque realmente eu sou importante. Mas qual que é o meu propósito então aqui de vida? Não pode ser só trabalhar, casar, ter filhos, voltar para casa, dormir e fazer churrasco no final de semana. Não é isso. Esse ano de 2020 nos comprovou que não é a distância que faz referência ao carinho. E que absolutamente nós temos que aproveitar todos os momentos da nossa encarnação para estar com todos aqueles que nós queremos bem e para nós também realizarmos o bem. Mas lembram-se que eu falei para vocês que nós tínhamos esse processo aí da reencarnação, né? Ou da reencarnação para a gente analisar. Só que não é só ele que nos basta para a gente pensar aí dentro desse conceito, tá? Eu vou para o último e depois vou voltar para aquele segundo que eu comentei. Nós temos que ver que se a nossa reencarnação ela tem provas e expiações, e como nós somos seres que nascemos para viver em comunidade e não isolados em um determinado campo, sou eu que diz isso, não. São os Espíritos, tem o livro dos Espíritos, nós temos isso nos livros dos médiuns, nós temos isso no livro Céu e Inferno. Podem olhar que vocês vão encontrar essas respostas. Só não vou ficar falando as páginas, que senão os outros acham que é assustador. Mas está lá, tá? Se você observar, então, essa nossa convivência, para a importância do nosso viver, também vai depender com o que nós chamamos de sintonia espiritual, né?
Nós temos uma identidade espiritual, que é justamente aquilo que alguns chamam de aura, ou como nós chamamos também de campo energético espiritual. Todos nós, com essa identidade, nós atraímos ou repelimos determinadas influências espirituais. Por isso que Allan Kardec perguntou, na questão 459 do Livro dos Espíritos, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, e os espíritos responderam que eles influenciam muito mais do que nós imaginamos, não é? Por quê? Porque nós estamos convivendo com eles de uma certa forma. Só que às vezes nós esquecemos o quanto que essa convivência, ela influencia na importância do nosso viver. Nós nos arvoramos de pessimismo, de reclamações, de pensamentos negativos. Então, obviamente, que se no âmbito encarnado eu atraio essas pessoas, é óbvio que também no âmbito espiritual eu vou atrair essas pessoas. Uma vez eu estava dando aula na universidade, e uma aluna veio comentar comigo que ela passou uma vez pela Cracolândia, em São Paulo. E ela falou assim: nossa, professor, eu passei pela Cracolândia, eu fiquei tão triste. Todos que estavam ali estavam em penúria. Claro, os afins se atraem, né? E se isso acontece, também vai acontecer conosco, né? Só que, como os espíritos, eles estão de uma certa forma nos influenciando, nós também temos que observar que eles vão poder nos auxiliar ou até mesmo nos embaraçar, né? Que é mais ou menos essa palavra que os espíritos utilizam sobre a importância do viver. Como assim? Nós temos diversas pessoas que estão passando por processos obsessivos. Nós temos coletividades de países que estão passando por processos obsessivos. Então, muitas vezes, as pessoas, quando vão fazer algum encontro fraterno, uma entrevista espírita, e chegam e falam para mim: nossa, eu sou obsediado. Como se fosse chique ser obsediado. Claro que não é, né? Não quer dizer que você é uma Mahatma Gandhi por você estar sendo obsediado. Não quer dizer que você é a pessoa mais invejada do mundo para ser obsediado. Quer dizer que você é um devedor, né? Ou você deve para deficiências que são colocadas no âmbito físico ou no âmbito moral. Por quê? Eu posso esconder para vocês as minhas deficiências, mas eu não escondo dos espíritos. Elas vão refletir na minha aura e a forma como a minha luz irradia. Só uma suposição para algumas pessoas entenderem. Às vezes uma pessoa vem fazer um encontro fraterno ali, para a gente poder fazer um atendimento. Os videntes, eles observam que na aura da pessoa vai aparecer uma aura dentada, algumas manchas de determinadas cores. Aquelas manchas já denunciam um tipo de vício ou algo que se segue. Por isso que muitas vezes na intuição a espiritualidade posiciona para um tipo de passe diferente, um tipo de água fluidificada diferenciada, porque está ali, de uma certa forma, aquela corrupção, digamos ali, que o indivíduo leva. Então, essa influência desses espíritos é uma coisa gigantesca na nossa vida. E se nós estivermos numa vibração positiva, jamais seremos influenciados de uma forma negativa. Só que nós estamos num mundo de expiação e prova, então ele é um mundo de instabilidade. Nós não vamos estar todo dia muito bem. Freud mesmo falava, quem está todo dia sorrindo não é psicótico. E ele tem razão. Então, nós não vamos estar todo dia sorrindo e feliz. Mas nos dias que a tristeza buscar asilo em nossos corações, nós precisamos tentar modificar esse plano de sintonia, para que justamente a gente não se afinize com esses tipos de espíritos e que eles não façam morada na nossa vivência, porque muitas vezes eles podem embaraçar a forma que nós vamos proceder, gerando os processos obsessivos, que nós temos a obsessão leve, que é aquela em que o espírito ele apenas vai fazendo determinadas sugestões microinformativas na nossa psique, mas nós temos já a fascinação, que é na qual o espírito, ele acredita que ele é o dono da verdade, que ninguém no mundo pode ajudar ele. Ele fica fascinado por determinadas ideias que o corrompem e que o assolam. Mas para chegar na fascinação, tem que ter um bom estado de tempo, né? Até chegar também no campo da subjugação, que era possessão, mas que também foi trocado por influência de um processo histórico da Igreja Católica, enfim.
Que entra como subjugação é quando o espírito praticamente ele toma, né, a consciência do sujeito e influencia em todos os atos. William, isso existe até hoje? Muito. Quantas pessoas? Aos milhares, não dá para dimensionar. Muitas vezes a pessoa que se vê com depressão, na realidade, essa pessoa está sofrendo um processo obsessivo, ela não está com depressão. Muitas vezes essa pessoa está tristinha, desanimada ou está enfurecida e nervosa, pode ser um processo obsessivo. É fácil a gente identificar? De uma certa forma, não e sim. Não, porque nós precisamos ter um estudo para a gente também poder diferenciar e conhecer a nós mesmos. E sim, porque a partir desse estudo, a gente consegue perceber se nós mudamos de humor repentinamente, se nós estamos acordando de madrugada, direto, ou tendo a necessidade de dormir muito tarde, se nós também estamos tendo uma mudança de humor de uma forma repentina com determinada pessoa. Opa, espera aí, isso é uma característica que tem algo que está estranho em mim. Se eu estou me afastando de todos os meus familiares e quero ficar isolado, tem algo estranho. Se eu não aceito a opinião da minha mulher, se eu não aceito a opinião do meu marido e vice-versa, tem alguma coisa errada aí. Porque se a família é a comunhão da vivência, tem alguma coisa errada. Então, ali pode ser que se instala o próprio processo obsessivo. E aí, acaba que a influência espiritual, ela ocorra. Mas tem uma coisa, que muitas pessoas podem dizer da seguinte maneira: então Deus permite que isso aconteça? Não é assim que funciona. Primeiro, que nós permitimos pela nossa sintonia, certo? Agora, ao permitir, nós temos que realmente pedir à espiritualidade que nos oriente para que afaste esses espíritos, mas não adianta só vir aqui na casa espírita tomar passe, que a gente tem o Papa Passe. A pessoa vai lá, faz o passe, faz o evangelho no lar, mas é um hipócrita, um déspota na casa, insuportável no serviço. Gente, não adianta, é um grosseiro com as pessoas que convive. Não vai adiantar. A nossa modificação de conduta é que atrai ou repele determinados espíritos. Tem tanta gente chata que eu acho que tem espírito que nem precisa obsediar, que a própria pessoa faz, né? E existe a auto-obsessão, que não é o que eu vou comentar aqui, que precisaria numa palestra, mas é uma coisa assim de você perceber que é muito nítido aquilo. E às vezes a pessoa tem atitudes, vou no centro, tomo passe, estou ótimo. Não, mas eu vou no centro a semana inteira. Mas é uma pessoa corrupta. É uma pessoa que faz determinadas atitudes negativas, isso não vai beneficiar. Tanto é que, corriqueiramente, quando estamos dando passe, se aquela pessoa tem sempre o mesmo acompanhamento, ou mesmo processo energético fluídico, que a gente já indaga como uma obsessão, a primeira pergunta que se deve fazer a ela, que seria mais ou menos coerente, é: o que está acontecendo com você? Com você, não com as outras pessoas. Que a gente tem a mania de culpar todo mundo, né? Com você, porque algum problema está acontecendo interno para que aquele tipo de influência possa vir e acabar, né, concedendo espaço para a convivência daquela pessoa. Então nós vemos, né, que a importância do viver não se limita apenas no nascimento e nem na preocupação da morte. Tem várias outras implicações aí que vai nos envolvendo, que vai nos delineando, sem nós percebermos. Então nós temos o processo de reencarnação, que nós precisamos compreender como esse processo ele funciona, para nós tomarmos consciência da nossa existência aqui na Terra. Nós temos que entender essa questão espiritual que vem nos adornando aí no nosso dia a dia. E a terceira, que eu quero deslocar para um outro ponto agora, que acredito que seja mais importante, é a questão do autoconhecimento, tá? Vou deslocar aquele conceito que eu falei para vocês para o autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele passa a ser uma das expectativas mais complexas que a espiritualidade tem. Por quê? Nós estamos a todo momento compreendendo o outro, querendo ver no outro o problema, mas a gente não busca ter um desenvolvimento para entender a nossa importância perante os problemas. Nós culpamos todos pelo nosso fracasso. Nós culpamos a mãe, o pai, o emprego, o chefe, nós culpamos todo mundo. Mas na realidade nós não assumimos a culpa.
Sabe por quê? Porque nós também não desenvolvemos aquilo que nós chamamos de auto-amor, tá? Nós ainda somos pessoas psicologicamente imaturas, porque somos carentes da opinião do outro. O dia que nós assumirmos a nossa postura perante a vida e tivermos um autoconhecimento do nosso próprio sentido existencial, as coisas mudam. Nós vamos ver que os nossos erros, ou uma multiplicidade de erros, não vai me fazer uma pessoa melhor. E a importância da minha vida, ela vai começar a mudar. Mas o que é o auto-amor, William? Porque as pessoas confundem com o egoísmo. Quando você se ama, você se instrui. Você se prepara para uma vida melhor. Você para de culpar as outras pessoas e assume a responsabilidade daquilo que você quer viver. Eu sou muito pobre, nasci na favela, vou estudar, vou enfrentar os problemas, vou passar por essa dificuldade e vou superar aquilo que eu não quero viver. É um exemplo. Ou então, estou passando muita dificuldade, vamos lá fulano, você vai lá no centro tomar passe, 1, 2, 3 vezes até vai. Na 4ª vez a pessoa tem que assumir essa postura de poder ir lá resolver. Então, esse fator ele se torna importantíssimo em relação aos outros dois. Porque se eu não tenho auto-amor, se eu não procuro conhecer a mim mesmo, isso está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Como que eu vou desenvolver uma capacidade de reflexão? Porque me desculpe, gente, nós vivemos em comunidade, mas a nossa evolução ela é solitária. Ela é solidária, mas é solitária. Se isso não fosse verdade, no livro Há 2000 anos, quando Emmanuel estava encarnado enquanto Públio Lentulus, ele, depois que viu a sua esposa falecer, quando ela trocou de roupa com Ana, a escrava, né? Ele teria ido por um plano menor do que ela, ou maior do que ela, pelo contrário. A partir do momento que teve todo aquele processo grotesco, que ela desencarnou, ela foi para uma área da qual nem ele podia visitar. Então, quer dizer, todos nós estamos em escalas e em evoluções diferentes. Por isso, não existe ninguém melhor do que ninguém aqui. Mas eu sou médico. Bom para você. Quer dizer que na escala de escolhas de estudo você desenvolveu. Mas e o âmbito interno? Não adianta você ser belíssimo por fora, mas você ter deficiência moral por dentro, que é a pior deficiência que existe. Entende-se por deficiência moral tudo aquilo que atrapalha o seu processo de evolução. Sabe por quê? Eu posso até um certo ponto embaraçar o processo de evolução de uma pessoa, mas vai chegar uma hora que a espiritualidade vai falar, chega, parou. Porque nenhum sofrimento é eterno. Não é à toa que o Chico Xavier, ele falava que tudo passa, né? E uma das coisas interessantes para a gente pensar nesse autoconhecimento, para vocês não esquecerem mesmo isso, é que o que nós tiramos de autoconhecimento em 2020? O que a gente refletiu sobre isso? Eu escutei de algumas pessoas da seguinte maneira: eu percebi que de 2020 eu preciso ter um plano de saúde melhor. Eu percebi de 2020 que eu preciso, de uma certa forma, comprar um sítio caso alguma coisa aconteça. Eu preciso construir um blanco, sei lá, alguma coisa para eu me adaptar. Eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter isso e tal. Tirando as coisas materiais. O que a gente aprendeu de 2020? Foi um dos anos de maior enfrentamento e aprendizado que a espiritualidade nos concedeu. Foi um ato, me desculpe as pessoas que podem discordar, mas foi um ato de caridade para o nosso processo evolutivo, porque a vida não acaba aqui, certo? Então, o que a gente tirou de 2020? Será que nós trabalhamos a paciência, a resignação? Porque uma coisa foi comprovada: o homem mais poderoso do mundo, com o maior dinheiro do mundo, pode ser derrubado por um vírus invisível, que ninguém capta ele. Não adianta ele ter todo o poder que ele teve, né? Isso daí foi uma lição que ficou cravada, mas poucas pessoas parecem que se perceberam sobre isso. Outras lições também que parece que 2020 nos demonstrou é a questão do ato do amor. Que na realidade nós amamos aquilo que o outro representa para nós ou nos oferece, mas muitas vezes nós não amamos aquilo que ele pode significar na nossa vida. 2020 trouxe uma lição para nós que nos envolve não só no planejamento da encarnação e reencarnação, na influência dos espíritos e tudo mais.
Porque não pensem que aí não houve influência de espíritos negativos e levianos. Claro que houve, porque muitos deles, em legiões, não querem que a gente evolua. Não querem que a gente saia daquela estrutura de esfera que nós estamos ligados. Então vejam bem, as pessoas no período de crise se reunindo, fazendo determinadas atividades, ali mora o ato do egoísmo, que é a maior chaga que nós temos. Por quê? Eu sou tão egoísta ao ponto de pensar só no meu divertimento, mas e se eu vou conviver com outras pessoas? O vírus foi uma lição, ainda está sendo, mas nós não acreditamos que essa passagem ela possa. Por quê? Nós não desenvolvemos um autoconhecimento, nós não desenvolvemos um auto-amor, e o auto-amor é um bumerangue, né? Ao mesmo tempo que a gente esparge ele ou joga ele, ele volta para nós também de uma certa forma. Por isso, né, a importância do viver envolve muito mais do que nós imaginamos. Não é simplesmente eu fazer academia e ter uma saúde plena. Isso não vai caracterizar que a minha vida é importante. A minha vida, ela passa a ser importante a partir do momento do que, ao sair dela, eu vou deixar um legado de positividades para as outras pessoas lembrarem. Jesus se foi. Até hoje nós lembramos dele, não é? Chico Xavier se foi. Até hoje, ele é a referência para nós de mediunidade espírita que existe no mundo. Divaldo Franco está aí, que um dia também poderá desencarnar. Quantos livros nos deixou de ensinamento? Quer dizer, o que eu estou fazendo da minha vida para deixar para a vida de outras pessoas? Então a importância do meu viver não está no que eu tenho, mas no que eu sou. Vamos tentar trocar esse ter pelo ser e desenvolver a nossa vida com um propósito maior. Não vamos confundir objetivo de vida com propósito de vida. Eu tenho o objetivo de ter uma casa, isso não é um propósito de vida, não confundemos. Eu tenho um propósito de vida para me desenvolver enquanto humano e aquilo facilitar a paz e a convivência no meu lar, isso é um propósito. Agora, objetivo de vida a gente confunde muito. Quero ter um carro, quero ter uma casa, quero ter uma namorada, quero ter uma esposa, quero ter um marido. Tá, tudo é ter. Ninguém quer ser. Isso é objetivo, não é propósito de vida. E para a gente entender esse propósito de vida, nós vamos precisar estudar, reconhecer. Encarnados, nós temos as casas espíritas. Desencarnados, nós temos também as casas espíritas, tanto aqui quanto na esfera das colônias, que nós podemos estudar. E encarnados, nós também estudamos com os desencarnados quando nós estamos no sono. Quer dizer, nós estamos sendo convidados a todo momento. E vai uma deixa. Nunca se teve tanta informação no mundo como hoje. Nunca. Tanto espiritual. Se você pegar um livro aí, qualquer biblioteca aí, gente, tem livro de histórias espirituais, teórico, tal. Quantos livros a gente observa? Quantos livros a gente lê? Quantas vezes a gente estuda? Quanto que a gente procura se autopromover? Não é? Então, nunca se teve um período tão peculiar como esse. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que a gente está? A gente se alimenta bem, come comida, vai nutricionista. O que a gente alimenta a nossa alma? O que a gente está fazendo de diferente aí? Será que 2020 vai ter que acontecer também daqui a alguns outros anos com outros tipos de doença para chamar a atenção nossa que a gente precisa verificar que existem outras coisas? A importância do viver, me desculpe, não está na materialidade, não está no determinismo. Ela está naquilo que nós vamos nos tornar futuramente. Pode ser que nós nos reencontremos aqui em um outro momento, em outras casas espíritas. Pode ser que nós nos reencontremos desencarnados. E pode ser que a gente nunca mais se reencontre. Mas uma certeza que é, nós, quando estivermos, isso Carl Jung que falava, frente a outra pessoa, vamos tirar, agora na minha interpretação, o título de médico, de professor, de dentista, de mecânico, e vamos ser somente humanos. Humano na frente de humano, tentando desenvolver o melhor que existe em nós e reaprendendo tudo que nós precisamos aprender. Se for preciso desconstruir o que nós somos, vamos desconstruir e começar de novo. A vida é infinita, né?
Como diria Chico Xavier, embora eu não possa voltar atrás e fazer diferente, eu posso começar agora, né? E fazer um futuro completamente diverso, tá? Que Jesus abençoe a todos vocês, tá? Espero que esse sentido da importância do viver tenha refletido um pouquinho mais, né? E fica um livro de sugestão para vocês compreenderem muito a importância do viver, que aqui eu considero que é um livro quase doutrinário, tá? E fica de convite também para os desencarnados, que se chama, ele foi psicografado por Ivone Pereira, e ele conta a história de Camilo Castelo Branco, que foi uma grande referência que existiu dentro da literatura, que é, na realidade, o Memórias de um Suicida. Aquele livro ele trata muito sobre a importância do viver. Quando nós realizamos aquela leitura, nós jamais voltamos a ser os mesmos. Que Jesus abençoe vocês. Muito obrigado, Diego. E encerra com a oração no final do passe, né? Obrigado, William, pelas considerações, pela palestra, muito válida para o nosso conhecimento. Cada palestra, cada pessoa, a gente tem um ponto que sempre nos toca, né? A gente lembra quando você estava falando de influenciação dos espíritos, dos nossos pensamentos, né? Quem a gente escolhe para poder estar ao nosso lado, né? A gente lembra daquela... Na hora eu lembrei, né? Uma colocação de Kardec, a lei de liberdade, das leis morais, né? A única situação que ele coloca lá, que nós somos livres completamente através do nosso pensamento. Podemos pensar o que quiser, mas a gente tem que ter a consciência de que pessoas estão, principalmente do lado de lá, elas conseguem sondar o nosso pensamento, né? Deus, Jesus, os bons espíritos e também muitas vezes os nossos amiguinhos um pouco, né, mais atrasados, que muitas vezes nos atrapalham o nosso caminhar. Muitas vezes por nossa culpa mesmo, por nossas escolhas, né? Então isso me fez, né? Foi um toquinho, assim, presta atenção nessas coisas aí para o nosso dia a dia, né? Então eu agradeço de coração a sua presença aqui conosco. Na semana que vem teremos a nossa amiga Sandra Fiore, de Araraquara, né? Ela estará conosco aqui, acho que é a primeira vez. Será um prazer recebê-la. E semana que vem voltaremos aos estudos. Então o cronograma da casa semana que vem volta ao normal. Às quartas-feiras os estudos e às quintas-feiras as palestras. Sem ser esse domingo, no próximo iniciaremos os almoços no domingo, né? Então já um convite às pessoas que quiserem vir ajudar, né? Então sem ser esse domingo, o próximo, a casa vai começar a servir os almoços no domingo. Quem puder estar aqui conosco será um prazer. Tá bom? Por conta da pandemia, do nosso querido Covid, que nos ajudou muito durante esse ano de 2020, né? Apesar das perdas, né? Como dizia numa passagem de Chico, normalmente a gente via os Covids de longe, né? Nossa, olha lá, aconteceu lá naquela família, lá naquela cidade. Aí ele começou a se aproximar, né? Aí começou a acontecer essa situação perto da gente, né? Até que a gente começa a perder familiar, começa a perder tio, começa a ter amigo internado, né? Então a gente começa a assustar. Uma vez, relembrando aquela passagem de Emmanuel com Chico, né? Chico, será que só a sua dor é a que importa? Você não está se importando com a dor do próximo? Que muitas vezes a gente rezava, né? Tomara que aquelas pessoas que estão doentes, que elas possam recuperar, mas muitas vezes assim uma oraçãozinha meia vaga, né? Aí quando começa a acontecer perto da gente, a gente começa, nossa, está acontecendo comigo, né? Está acontecendo comigo, preciso orar pelos meus e pelo próximo, né? Então isso são lições, né? E por conta da pandemia, estamos fazendo o passe, né? Esqueci a palavra, como é que é o passe? Coletivo, o passe coletivo, né?
Então, é legal também que o pessoal de casa pode participar e pode acompanhar, só colocar o copinho de água do lado para ter água fluidificada também e participar conosco no passe coletivo, né? Então, durante a oração e durante a música que o Diego colocar, nós vamos fechar os olhos e se conectar com Deus, com Jesus nosso Mestre, com Maria, para receber todas essas vibrações e esse amparo da espiritualidade maior. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus nosso Mestre, por mais esta noite de aprendizado, de trabalhos, que possamos levar para os nossos lares toda essa paz, todo esse amor, toda essa luz, que possamos também direcionar as nossas orações àqueles irmãos que necessitam, sejam eles males físicos, materiais ou espirituais. E que semana que vem, Senhor, possamos estar aqui para os estudos, para as palestras, que possamos passar uma semana bem tranquila, harmoniosa em paz, com Deus Jesus em nossos corações e em nossas mentes. Até semana que vem, que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo